A palavra de Deus, né, fala dos dito ET, né, claramente. Não estou nem falando dos apócrifos, não estou falando de outros livros que não estão na Bíblia. Estou falando dos livros que estão na Bíblia mesmo, né? Não estou falando de Enoque, que o Enoque é claro sobre isso, mas não vamos falar nem do Enoque que não está aqui. Alguém pode falar, não, é apócrifo, beleza, não entra nesse mérito, deixa para lá. Mas eu estou falando assim, a palavra de Deus fala sobre isso, né? Sobre os ET. E é engraçado que eles não entendem a reflexão que é dada. É o seguinte: tudo que acontece nesse plano físico tem uma lei. Deus fez isso de propósito. Então, quando Ele criou o céu e a terra, tudo que Ele criou, inclusive o homem, tudo, Ele criou uma lei. Então, essa lei, ela dificulta com que o inimigo atue do jeito que ele quer. É essa lei que impede de o inimigo fazer o que ele quer. Ele foi jogado, lançado para baixo aqui, mas ele não pode agir por causa dessa lei. Então Deus fez de propósito para ele não poder fazer o que ele quer. Sair na rua, não gostei daquele cara, matar ele. Não gostei daquela mulher. Eu vou jogar aquele velho, pula aí para o abismo. Não é assim que funciona, por causa dessa lei. E essa lei, ela nos abençoa, nos protege. Então, quando mesmo os emissários de Deus, quando vêm fazer alguma missão aqui, que são os anjos, né, de Deus, eles têm que entrar nesta lei. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a aparência dos anjos. Eles acham que a aparência dos anjos é essa beleza que as pessoas, né, veem filme ou pensam, é loiro, maravilhoso, sensacional, é bonito. Se alguém vê a aparência verdadeira de um anjo, desmaia na hora. Foi o caso que aconteceu com Daniel. Daniel, quando viu um anjo do lado do rio, ele viu o anjo chegando, ele desmaiou e ficou doente. Se o anjo não toca ele, ele ficava enfermo. Então as pessoas não imaginam o que é a vibração de um anjo perto de você e a aparência dele, né? O contato. Então esse papo de contato é um perigo. Então o que acontece? Ele tem que entrar na nossa lei para ele poder manifestar alguma coisa, a não ser que Deus manda uma emergência fazendo daquele jeito, aí é Deus. Mas dentro do normal, como aconteceu com Manoá, quando recebeu a unção para falar sobre a vida de Sansão. Isso aconteceu quando Jacó, antes dele se chamar, quando ele recebeu o nome de Israel, quando ele lutou com o anjo. Então o anjo teve que entrar no plano aqui para poder ter a materialização, para poder conversar com a gente. E o Satanás sabe disso. Só que Satanás não tem a permissão que o anjo tem. Então Deus fala assim, vai lá e avisa o nosso irmão Oswaldo dessa situação. Então o anjo vai arrumar um meio, que ele sabe, Deus programou, e vem falar com o Oswaldo. Pode ser em sonho, pode ser em revelação, como pode ser fisicamente, como acontece na Bíblia. Aconteceu várias vezes fisicamente também. Só que ele tem a permissão de quem criou a lei. Então ele tem uma autorização do sumo juiz, que é Deus. Então ele fala assim, vai lá e faz isso. Tipo assim, o juiz dá uma ordem para aquela pessoa ir lá fazer alguma coisa. O oficial de justiça chega numa situação, com a ordem do juiz, ele faz aquilo que está autorizado o juiz fazer. Seria a mesma situação, o emissário. Satanás não é um emissário dessa forma. Ele não tem dessa forma. Então ele não tem como chegar e fazer o que o oficial de justiça faz. Ele não pode chegar ao bel prazer dele. Eu vou. Tanto é que o que eu estou falando em Jó prova isso. Quando ele falou lá quando Deus falou de Jó, Satanás não podia fazer nada a não ser quando Deus permitiu. Vai lá, mas não toca, né? 2 vezes. Aí ele viu que não deu certo, aí falou assim, mas ele ainda está intacto. Então você vai lá, toca em tudo dele, mas não toca na vida dele. Aí o que aconteceu? Quando tem essa ordem, aí Satanás veio, fez a arte dele, porque foi dada uma autorização. Vai lá, só não toca na vida dele. Beleza. Mas quando Deus
Deus manda, beleza. O que eu estou querendo dizer sobre o ET que está na Bíblia? Jesus estava sentado para fazer a última ceia. Chegou, sentou, e tinha um que poderia ser usado pelo mal. Estava dando todo tipo de legalidade para o mal, que era Judas Iscariotes. Então Judas Iscariotes estava com o portal aberto. A vibração que Judas estava naquele momento na mesa não era a mesma de Cristo. Todos que estavam ali estavam vibrando na vibração de Cristo, menos ele. Então o que aconteceu? Satanás, o ZT que eles estão chamando aí, entrou nele, porque ele estava na mesma vibração de Satanás. Satanás não tem condição de entrar em cada um de nós se você está vibrando Cristo. É impossível. Não tem, por causa da lei. A lei que Deus criou. Ele não tem acesso, ele sabe disso. Então, quando ele se apodera de alguma pessoa, de alguma situação, é porque aquela pessoa, aquela situação, não está vibrando Cristo. Ela está vibrando outra coisa. Então, ele recebe aquela, tipo rádio, quero pôr naquela rádio, quero ouvir aquela música. Você sintonia, beleza, você vai ouvir porque você está naquela sintonia. A mesma coisa de Satanás. Então, tem várias passagens na Bíblia, outras um pouco mais complicadas que eu não vou falar. Então, eu prefiro, porque existem outras situações aí que ele usa dentro da lei e arrebenta com as pessoas. E é o que ele está fazendo agora. Então, essa conversinha de ET, não sei o quê, hiperiri, é tudo coisa do inimigo preparando o terreno para fazer o quê? Para distrair o crente, o povo de Deus, para não vibrar Cristo, para não subir. Satanás sabe pelos sinais que está chegando a hora. Ele sabe. O tempo está acelerando, as coisas estão acontecendo, a ciência está se multiplicando, os sinais dos céus estão aí, enfim, não precisa nem falar, tudo está acontecendo. O amor está se esfriando, as pessoas estão, enfim, está tudo nessa vibração. Então, nós temos que entender o que é isso. Aí, por que eu estou falando isso para vocês? Por causa de uma coisa. Conversando com Deus, Deus falou assim para mim, essa palavra que eu vou falar, todo mundo leva ela para um outro lado. Não estou falando que está errado, não. Porque tem também essa vertente, essa palavra que eu vou ler agora. Ela tem várias vertentes. Mas essa vertente que Deus está falando agora, nesse exato momento, não é ao normal que vocês estão acostumados a ouvir ela. No Mateus, no livro, na carta, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, quem quiser abrir, pode abrir. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Um versículo só, o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Todo mundo leva para o lado do dinheiro, não está errado não, também fala isso. Mas aqui, hoje, ele não está falando sobre isso. Nesse exato momento, continuando o que eu estou falando, o que é vibração? É isso aqui. Quando você serve a Deus, quando você está servindo a Deus, você está vibrando Deus na tua vida. Então você está recebendo, eu emano e recebo. Tudo no reino de Deus é uma mão de mão dupla. Tudo. Se vocês observarem, aquele judeu famoso, não vou citar nome, não precisa citar nome, mas ele é famoso ao extremo aqui no Brasil, e ele usa isso que é divino. É dando que se recebe. Então, ele está na vibração de Deus.
Ele está dando para receber. Independente de quem gosta, quem não gosta, quem fala isso, besteira, não entro nesses méritos, não, nessas picuinhas, não. Eu entro no seguinte, na técnica. O que Deus está falando entre você servir a Deus ou ao inimigo? Por que ele fala isso? Porque hoje, atualmente, nós chegamos num ponto agora da humanidade, que é o último estágio da humanidade. A humanidade teve vários estágios. Chegamos no último estágio. Qual que é o último estágio? O último estágio chama-se egoísmo. Então nós chegamos ao cúmulo do egoísmo. O que é o egoísmo? Eu estava falando com um rapaz, vai alcançar um vindo para cá, falei para ele, falei, olha, a preocupação hoje das pessoas é em eu. Então, hoje, tudo aquilo que você permite que aconteça, que não está dentro do padrão normal, você está prejudicando teu filho e teus netos. Você está cavando uma sepultura para os teus filhos e para os teus netos, porque são eles que vão ser atingidos. Porque todo processo que eu emano vai ter um retorno, porque a palavra de Deus fala claramente sobre isso. A palavra é uma energia, né? Então, a minha palavra não volta vazia. O que ele está querendo dizer com a minha palavra não volta vazia? Ela faz o que tem que fazer. Se ela volta, é porque ela não encontrou pouso. Então, se eu tenho um canal, você entender, eu tenho um canal, eu sou um cara que estou na rádio. Hoje é o horário da igreja, a Casa de Deus Vivo. Eu vou falar. Então, para quem quiser ouvir a minha voz, ou a minha pregação, ou a minha palestra, seja lá o que for, ela vai ter que entrar na minha sintonia daquele prefixo que eu estou falando. Então, eu estou falando o prefixo 10.8. A pessoa tem que sintonizar 10.8 para que ele entre na minha frequência. Porque senão não tem acordo. Eu vou estar falando, mas ele não vai estar recebendo. E Deus faz a mesma coisa. Todo dia Deus fala através da palavra dele de várias formas. Mas vamos dar um exemplo aqui. Ele fala através da palavra. Se você está na sintonia de Deus, você vai captar a mensagem, a palavra vai vir e fazer morada. E fazer o que ela fez apraz. Se você não está na sintonia, o que acontece? A palavra volta. Quando a palavra volta vazia, né, ela não volta porque você não permitiu que ela entrasse, ela voltou. Você não permitiu que ela entrasse. O que acontece com a tua vida? Por que você não recebeu a palavra? Porque você está em outra sintonia. Agora, pasmem vocês, só existe duas sintonias no mundo. Só. Deus e Mamon. É isso que ele está falando aqui. Não existe 3, 4, 5, igual uma rádio, que tem aquele mar de coisa que você programa, você põe onde você quer. Não. Tem dois canais, o canal de Deus e o canal do inimigo. Só. Se você não recebe do Deus vivo, é porque a tua sintonia está canalizada e ligada no inimigo. Mesmo quando você não percebe isso. Mas o inimigo sabe que você está canalizado na energia dele. Por que ele sabe? Porque como que eu sei que eu estou canalizado naquela energia? Bom, aquele camarada, aquele homem é de Deus. Por que você fala que aquele homem ou aquela mulher é de Deus? Por causa das atitudes, por causa da roupa, por causa da presença espiritual dele, por causa das palavras dele, a maneira dele se portar, o caráter daquela pessoa. Então, a sintonia você reconhece por esses qualificativos da pessoa. O inimigo é a mesma coisa. O inimigo, você conhece aquele que está canalizado com o inimigo. A gente sabe aí fora, a gente vê aqui na porta um monte de gente, tudo torta, tudo, né? Pensando num monte de coisa, se entrega na bebida, se entrega na droga, se entrega num monte de coisa errada. Beleza, eu estou querendo mostrar para vocês. Agora, qual que é o grande problema? Esse que Deus mandou falar essa palavra. Tudo que eu estou explicando é para entender o que eu vou falar aqui agora.
Agora faz tempo, eu não sei como é que está agora, mas quando eu era lá atrás, 20, 30 anos atrás, eu gostava muito de viajar ouvindo música, rádio. Então você ligava lá uma música, o que acontecia quando você, num decidão, ou estava mais longe da sua cidade? A voz começava a tremer, começava a fugir, voltar, chiar, não é assim que funciona? É natural isso. Até com o celular acontece isso quando está na pista. Vira e mexe, some, volta. Você está falando, cai, aquela coisa toda. É a mesma coisa. Por que acontece isso? Porque você está naquela sintonia. Mas tem uma outra sintonia querendo roubar você, tirar. Alguma outra sintonia mais forte. Então, quando eu estou na pista e o meu rádio começa a enfraquecer, é porque tem outra sintonia entrando mais forte que a minha. Então tem alguma sintonia mais forte querendo entrar. O que eu estou querendo dizer? Está sim, hoje dentro das igrejas, que o inimigo está com a sintonia forte, querendo tirar a sintonia de Deus, o povo de Deus. Então qualquer coisa hoje sai da presença do Senhor. Qualquer coisa é motivo para não vir na igreja. Qualquer coisa barra as pessoas não têm aquela disposição. Eu preciso de Deus. Eu vou nem for rastejando, eu vou para Deus. Mas as pessoas não têm essa disposição, porque geralmente elas estão em cima do muro. Elas querem a bênção, mas não querem se doar, não querem sacrifício. O sacrifício não querem. Toda hora que você fala em sacrifício, as pessoas se levantam para você e tem uma desculpa para te dar. Sempre tem uma desculpa. Sempre. Canso de ouvir desculpa. Canso. As pessoas acham que engana o pastor, engana, acha que você entendeu, mas não vai enganar. A gente tem que tolerar. Porque Deus fala, deixa isso quieto, deixa para lá. Vai lá para o fim da fila, deixa lá. Porque na ilusão deles, esperando alguma coisa acontecer, nada acontece. Porque não se dedica, não se doa, não se esforça. O reino dos céus é tomado pelo esforço. A palavra fala isso. Mas nós esquecemos disso e deixamos outras sintonias entrar dentro do nosso coração. E isso está afastando as pessoas da vida eterna. Porque somente vai entrar quem estiver na sintonia de Cristo Jesus. Se você observar bem, o inimigo está fazendo de tudo para tirar a consciência das pessoas da verdade. Ele está tirando a consciência das pessoas. Com a propaganda maciça que ele tem, o acesso que ele tem à informação da melhor maneira possível. É interessante esse negócio. Eu fico assim abismado de ver quando eu ouço falar inteligência artificial. Gente, eu fico olhando assustado de ver essas pessoas falarem isso. Inteligência artificial. Tentem entender o que eu vou falar agora. Pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu vou falar agora. O que é inteligência artificial? É a nossa. A nossa inteligência é artificial. Você está louco? É. Vou provar para você que a nossa inteligência é artificial. A minha, a tua, toda a nossa inteligência é artificial. Nós nascemos com a programação de existência. Você grita, você está com fome, você chora, faz seu cocôzinho, precisa de um negocinho, bebezinho. Quer o colo, levanta o bracinho. É aquilo ali, é limitado. Parou ali. Aí você vai o quê? Você vai falar, porque uma inteligência artificial está falando. Pai, mãe, tio, rua, alguém. Uma inteligência artificial, homem, está falando. Aí você aprende a falar. Uma inteligência artificial fez com que você aprendesse a falar. Aí você vai correr, porque você viu alguém correndo. Aí você vai aprender a andar de bicicleta. Uma inteligência artificial vai mostrar para você isso. Aí você vai andar de carro, você entra na autoescola. Uma inteligência artificial mostrou para a tua inteligência, que é artificial naquele momento, aprender a dirigir. Aí você aprendeu a dirigir. Aí você ensina alguém. Aí você aprendeu, uma inteligência artificial ensinou você a ler e escrever.
Eu fico olhando esse povo falar, inteligência artificial revolucionando o mundo. Eu falo, gente, como vocês são ignorantes, a inteligência artificial é a nossa. Ou aquilo que você digita lá é do céu, foi Deus. Não teve ninguém que programou aquilo. Nasceu do nada. Aquele computador que está ali, ele sozinho está fazendo aquilo. Apareceu a letra ali sozinha. Não precisou de ninguém falar nada. Ele sozinho fez isso. Não precisou da inteligência artificial fazer isso. Aquela inteligência artificial fez essa inteligência artificial fazer. Alguém ensinou essa inteligência artificial a fazer isso aí. O inimigo está brincando com o povo. Eles estão brincando, eles estão enganando todo mundo. Eles estão sendo enganados. É um engano, é um engodo. A palavra de Deus fala isso, é um engodo. Só existe uma verdade, que é Cristo Jesus. O resto é mentira. O resto é engano. É artificial. Tudo que nós aprendemos fora a palavra de Deus, porque a única coisa que existe que tem uma origem do céu é a palavra de Deus. Deus ungiu os homens para falarem isso aqui. Como é que esse povo ia escrever esse negócio? Como é que Isaías, 500, 600, 800 anos antes de Cristo nascer, ele descreveu Cristo? Como é que ele falou a aparência de Cristo em Isaías 53? Homem de dor. Nós não... Se olhasse para ele, ninguém ia dar valor para ele. Fala aqui, ó, é só ver a aparência. Ah, como é que era Cristo? Isaías 53. Lê lá, está escrito. É Deus. É a única coisa que é a verdade, está aqui. Ó. O resto é tudo mentira. É tudo engodo, é tudo engano do homem para escravizar. Hoje, 90% ou 98% da população está sendo escravizada. Você é uma inteligência artificial. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que a tua inteligência é artificial. Tanto é que ele está embutindo uma outra inteligência para provar para você que é artificial. Ele está fazendo você de escravo. Ele não está permitindo que você fale. Ele não está permitindo que você enxergue. Ele não está permitindo que você raciocine. Ele quer raciocinar por você, falar por você, enxergar por você, e ninguém está vendo isso. Os gostos, é ele que está ditando a regra. A inteligência artificial, nossa, ele está embutindo isso como eu era criancinha. Quando eu fui aprender a dirigir carro, não, faz assim, você quer um pisa lá, freia, para, olha para frente, engata, liga o carro, o que é isso? Faz tudo isso. Hoje você monta no carro, você liga conversando, troca de marcha sem olhar, está conversando, está dirigindo. Na hora que você foi tirar a carta, tremia as perninhas, você fala, e agora? A moça foi fazer um exame de carta aí, pegou, sentou no carro, puxou o negócio, puxou o gasolina, você viu, né? Sentou lá e tal, aí engatou o carro e tal. E o cara do lado. E ela lá. Inteligência artificial. Na quarta vez, ela virou. Ué, tem alguma coisa errada, falou pro instrutor. Falou, tem. Experimenta ligar o carro, senão ele não sai. Aí ela ligou o carro. Ela estava fazendo tudo, menos ligar o carro. Você está entendendo? Tá na internet isso aí. Vocês vão chorar de rir. Aí ela falou, meu Deus, é verdade. Mas é isso, inteligência artificial. Se ninguém explicar para você, você não vai fazer isso. Se ninguém nunca falar para você que tem que ligar o carro, você nunca ia ligar o carro. Se ninguém falar pro nosso irmão que aquela máquina funciona daquela forma, ensinar ele nunca vai entender como é que funciona aquela máquina. Se ninguém falar, olha, liga assim, ninguém vai saber que tem que ligar daquela forma. É inteligência artificial, é a nossa. Tem que embutir um monte de coisa na tua mente para você virar alguma coisa como é isso aí.
como é o que está acontecendo hoje, inteligência artificial. Cara, desde quando nós saímos do pecado e viemos para cá, entrou a inteligência artificial. Lá não tinha inteligência artificial, porque aquele homem sabia todas as coisas. Ele deu nome em tudo, sabia de tudo. A inteligência dele não era artificial. A nossa, depois que o pecado entrou, foi tampada, cauterizada, e hoje nós temos uma inteligência artificial. Por isso que existe diferenças de classe, diferença de inteligência, cada um tem uma visão diferente. Por quê? Porque nós temos uma inteligência artificial. Depende de como você é doutrinado, de que maneira que você é levado. Depende da frequência que você vibra na tua vida. Ou Cristo, ou o dinheiro, o mamão, o inimigo, que as coisas dele te obriga a fazer as coisas dele do jeito dele. Então nós estamos num momento crucial de divisão forte. Ouça o que eu estou falando. Deus mostrou claramente. Agora a igreja vai passar pela verdade. Até então ela foi preparada. As fases da igreja. É só ler as 7 cartas que está no Apocalipse, do capítulo 2 ao 3. Lê o 2 e o 3 são as 7 cartas, as 7 igrejas. Nós passamos por várias fases. Chegou o momento agora da verdade da igreja. E vai ver, hein? Agora vai começar o verdadeiro processo da igreja. Quem é de Deus, vibrando Deus, e quem está vibrando o inimigo, vai espirrar. Quem estiver na vibração errada não vai suportar. Não vai. Não vai. Ou você está achando que vai ficar bonitinho do jeito que está? Está tudo armado, tudo pronto, tudo preparado. O inimigo está prontinho com o martelo. Não é a hora ainda porque está faltando uma outra situação. Está faltando uma situação. Essa situação ainda não está pronta. Por isso que Deus está segurando tudo. Tem uma situação que não está pronta ainda. Mas daqui a pouco vai estar pronta. Eu não vejo a hora de acontecer isso. A verdade vinha à tona. Não esse engano que a gente está vendo. A casa de Deus não é casa de espetáculo. Isso aqui é púlpito. Isso aqui é altar de Deus. Isso aqui não é teatro. Isso aqui não é lugar para fazer show business. Isso aqui não é lugar para startup, para divertir ninguém. Isso aqui é para ensinar o povo a conduzir para a vida eterna. Mostrar o que está escrito aqui para levar para a vida eterna. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é lugar para o cara vir contar piada, fazer... Isso aqui não é para nada disso, não. Para concordar com o pecado, falar palavras doces. Ó, se alguém estiver pensando em vir aqui e ouvir palavras doces para massagear o ego, vixe, veio no lugar mais errado do planeta. Está no lugar errado. Aqui nós vamos falar a verdade, a palavra de Deus. Tem que ter mudança. Eu quero todo mundo vibrando em Cristo. Tirar o mal da vida. Não adianta ficar iludido. O mundo é uma ilusão. Tudo que eles estão mostrando é mentira. É engodo. Nada disso aí é real. Eles estão... a maioria aí fora, descobriram uma palavra e estão usando essa palavra. Eles usam a palavra chifre. É uma matrix. A matrix é um engano. As pessoas estão vivendo numa tal da matrix que chama engano. A verdade é outra. Eles estão camuflando a verdade. Por que Deus está permitindo? Porque Ele quer separar o povo dele. Ele quer tirar o povo dele dessa contaminação, dessa coisa louca, dessa insanidade. O povo de Deus não pode ser mole, não pode ser um povo que esmorece qualquer coisa. Parte para cima. Está difícil? Vocês acham que está difícil? Alguém acha que está difícil? Mó barato, está gostoso, barbaridade, nunca teve tão bom. Está maravilhoso, sensacional, fantástico. Você está louco, pastor? Você não sabe da minha situação. Então eu vou te falar como é que era no primeiro século.
Os caras punham um monte de gente e tinha um monte de leão ali, faminto, 3 dias sem comer. Pegava um povo sentado aqui, chamado cristão, e soltava os leão. Tá ruim para você, né? Para eles não, para eles estava uma maravilha. Eles pegavam os cristãos, punham o cara num poste, amarrava ele, cobria ele de óleo e punha fogo no cara para iluminar a rua. Para você tá difícil, você está endividado, você está numa situação ruim. Para esse povo estava bom. Começo do século era maravilha. Cortava o pescoço do povo, metia o pé, aquele monte de cabeça na rua. O livro de Apocalipse fala da minha fiel testemunha. Quando ele fala do trono de Satanás, ele fala ele sabe, eu conheço o seu trono. Eu sei onde que é. É onde a minha fiel testemunha, Antipas, minha fiel testemunha, foi morta. Sabe como é que ele foi morto? Ele pegaram um boi de bronze, colocaram ele lá dentro e atiraram fogo como se fosse um churrasco. Ele queimou lá dentro. Ele entrou dentro desse boi de bronze, pegaram a fornalha, colocaram o boi e aquilo foi. Todo mundo ria, que se matava. Aí ele está aí dentro, é cristão. Está ruim para você. Você está reclamando, aí. Está horrível. Para esse povo era bom. Barbaridade. Estava ótimo para essas pessoas. Mas às vezes a gente fala isso, alguém vai falar assim, esse pastor é mau, né? Pô, esse pastor tem um coração ruim. Eu prefiro que você fica ali, rumina esse negócio, mas muda de vida, do que você achar que tá bacaninha, legalzinho, e o Satanás te pegar ali na esquina e te quebrar os dentes, arrebentar com a tua vida, acabar com tudo, fazer você de farelo, arrebentar com tudo que está pronto aí, que eles vão fazer com o povo. Tudo. Então, que essa palavra comece a despertar. Não é só você. Desperta o teu vizinho, a pessoa que está do teu lado, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que estuda com você, a tua amiga, teu amigo, sabe? Aquela pessoa que você conhece, que está lá na praça com o cachorrinho, para levar o cachorrinho para ele distrair um pouco, fazer a necessidade dele. Conversa com essa pessoa, no carro, no ônibus, no trem, sei lá onde, no almoço, na janta, no lanche. Nós temos que despertar o maior número de pessoas possíveis. Nós temos que despertar, porque se não despertar as pessoas, como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos sobreviver? Deus quer. O tempo está escasso? Tá. Está acelerando? Tá. Nós vamos ter alguma surpresa aí? Esses 4, 5 meses que está faltando aí? Muita. Vocês vão ficar abalados de ver. Está tudo pronto. O inimigo também não sabe o que está vindo, porque Deus surpreende todo mundo. Está tudo pronto. Vai ter um reboliço na terra. Quando chegar em 2025, vocês não vão acreditar. Vocês vão olhar para trás e falar assim, não é possível, faz tão pouco tempo, 2, 3 anos. Parece que foi 100, 10, 15. Você vai olhar para trás e você não vai acreditar. Pô, mas o que é isso? O que aconteceu? Então, abre tua mente. Vibra Cristo em todos os momentos da tua vida. Não importa o que está acontecendo. Não importa a situação. Arruma um tempo para Cristo. De manhã, hora do almoço, tarde, à noite. Arruma um tempo. As pessoas não têm tempo mais para Deus. Você observa bem que toda hora que Deus quer te tirar de dentro da igreja, se tem um culto no domingo, ele arruma um monte de coisa para você fazer no domingo. Se tiver um evento no sábado, ele arruma um monte de coisa no sábado. Se tiver numa quinta, ele arruma um monte de coisa. Canal de crente. Preocupado com menina, com homem, sei lá, do mundo aí. Tudo preocupado. Não estou preocupado com esse povo. O dia que falaram para mim, 3 anos atrás, 4, sei lá, olha, você viu o que fizeram de Jesus lá no carnaval, não sei o quê? Eu falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não vi, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou isso aí, legal. Você vai no carnaval? Você frequenta o carnaval? Não. Então o que você tem a ver com isso? Deixa os caras fazer o que eles querem, eles estão na deles. É o inferno. Você está achando que faz o quê? A
pessoa está lá num organismo que regido por Satanás. Você está achando que eles vão falar o quê? Orar? Ler a Bíblia? Eles vão fazer coisa do inferno. Ué, e como é que você faz parte daquilo? Não. Então deixa para lá, cara. Cuida da tua vida, cuida da tua igreja, cuida dos teus irmãos, cuida de trazer gente, cuida das coisas de Deus. Em vez de você ficar postando coisa desse inferno, que menina, que mãe, pai, tio, primo, fulano, ciclano, beltrano, deixa para lá. Vamos cuidar das almas que nós temos que cuidar. Enquanto isso, Satanás, aqui na porta, vocês cansaram de ver aí o mar de gente que vem pedir aí, porque tem um monte de crente preocupado com gente que está bem de vida, tranquilo. Ele não está preocupado com esses meninos que precisam. E Deus quer que a gente cuide disso aí. Deus quer que a gente olhe para eles. Vibrar Cristo. Cristo veio na Terra, ele não estava preocupado com o reino de Herodes. Ele não estava preocupado se o Herodes era um ladrão, se o Herodes era boa pessoa, má. Se os fariseus estavam desviando o dinheiro que entrava. Ele não estava nem isso aí. A preocupação dele era aqueles coitados que ninguém dava assistência, aqueles leprosos que ninguém dava assistência, aquela viúva, aquela mulher que estava na prostituição, aquele povo que precisava ser curado. Mas nós não. Nós estamos preocupados com a milionária, que coitada, magoaram a milionária. Ai, o crente se dói. Enquanto o irmão, aquele que precisa do apoio, olha lá. Que vibração que você está? Vibra Deus, vibra Jesus.